Se você é fã de distopias cheias de ação, mistérios e personagens tentando sobreviver em um mundo destruído, Maze Runner com certeza chamou sua atenção. A saga, baseada nos livros de James Dashner, trouxe uma trilogia intensa que combina mistério, adrenalina e sacrifícios profundos. Hoje, vamos falar sobre toda a trilogia Maze Runner, cobrindo os 3 filmes principais: Maze Runner, Correr ou Morrer, 2014, Prova de Fogo, 2015 e A Cura Mortal, 2018. Vamos entender o que realmente aconteceu. Tudo começa com Thomas, que acorda em um elevador em movimento, sem memórias, sem saber onde está e nem quem ele é. Esse início misterioso é o que dá o tom para o resto da trilogia, já que o desconhecido é uma constante. Ele é levado até a clareira, uma área fechada por enormes muros de concreto que cercam um labirinto perigoso e mortal. A clareira, um microcosmo social. Aqui, é interessante observar que a clareira funciona como uma pequena sociedade organizada. Os garotos que vivem ali já estabeleceram regras, funções e uma hierarquia para manter a ordem, já que estão presos no labirinto sem saber o motivo. Cada clareano tem uma função, desde cultivadores de alimentos até os corredores, que exploram o labirinto diariamente em busca de uma saída. Isso nos leva a pensar: e se você fosse jogado em um ambiente como esse, como você reagiria? Maze Runner já começa a nos provocar a refletir sobre o comportamento humano em situações extremas. Ele não aceita as regras de sobrevivência passivamente e questiona a realidade ao seu redor, o que é crucial para a história. Sua curiosidade e ousadia o levam a se tornar um corredor e, mais tarde, o líder natural do grupo. Thomas é aquele personagem que não se conforma com as coisas do jeito que são e sempre acredita que há uma saída. Ele se junta a Minho, corredores, para explorar o labirinto de forma mais estratégica. A chegada de Teresa e as mudanças na clareira. Tudo muda ainda mais com a chegada de Teresa, a única garota a ser enviada à clareira, e que também carrega uma mensagem misteriosa. Teresa e Thomas compartilham uma conexão especial, o que levanta suspeitas sobre o verdadeiro motivo de ambos estarem lá. A tensão aumenta quando os verdugos, criaturas robóticas letais que vagam pelo labirinto, começam a atacar com mais frequência. Nesse ponto, é revelado que o labirinto não é apenas uma prisão, mas parte de um experimento criado por Cruel, Catástrofe e Ruína Universal, Experimento Letal, uma organização que busca uma cura para uma doença devastadora conhecida como Fulgor. A fuga e a revelação. Thomas e os corredores finalmente conseguem sair do labirinto em uma fuga emocionante e perigosa, enfrentando os verdugos e descobrindo que o mundo fora da clareira é muito mais sombrio do que eles imaginavam. O filme termina com uma grande reviravolta. O labirinto era apenas o primeiro estágio de um teste brutal, e eles foram monitorados o tempo todo por Cruel. Thomas e os outros sobreviventes são resgatados por um grupo de rebeldes, mas logo percebem que a verdadeira luta está apenas começando. 2 Maze Runner, Prova de Fogo, 2015. Após o escape do labirinto, o segundo filme, Prova de Fogo, mostra um mundo totalmente devastado pela doença conhecida como Fulgor, que transforma as pessoas em criaturas violentas e insanas chamadas Cranks. Aqui, vemos o grupo de Thomas e os sobreviventes enfrentando um novo tipo de desafio, a própria destruição da sociedade. O Fulgor e o mundo em ruínas. O Fulgor é um vírus terrível que começou a infectar a humanidade após as erupções solares, que devastaram o planeta. Cruel acredita que, testando os jovens sobreviventes ao Fulgor, pode encontrar uma cura. Esse contexto apocalíptico nos lembra de muitas histórias de ficção científica onde a humanidade é ameaçada por um vírus. Eles não estão apenas lutando pela sobrevivência física, mas também enfrentando dilemas morais constantes. A fuga da instalação e o deserto. Thomas e os outros logo percebem que o resgate pelo qual passaram era uma farsa e que ainda estão sendo usados por Cruel. Eles escapam da instalação e entram em um mundo completamente devastado, desértico e cheio de Cranks. É nesse ponto que a trama de sobrevivência se intensifica. Eles têm que lidar com tempestades elétricas, fome, sede, claro, a perseguição constante de Cruel, que não desistiu de capturá-los. A resistência, esperança ou ilusão? O objetivo agora é encontrar a resistência, um grupo rebelde que se opõe a Cruel e promete refúgio aos que fogem dos experimentos. Durante essa jornada, o grupo é dividido, e vemos que as pressões do mundo exterior começam a desgastar as relações. A confiança entre eles é abalada quando Teresa revela que ainda está em contato com Cruel e acredita que a organização realmente tem boas intenções. Isso cria uma rixa séria no grupo, pois Thomas, sempre desconfiado, vê isso como uma traição. A traição de Teresa e o desfecho.
Teresa acaba traindo o grupo, o que leva ao sequestro de Minho por Cruel. A trama atinge um novo nível de intensidade aqui, já que Thomas jura vingança e decide que precisa destruir Cruel de uma vez por todas. Ao final de Prova de Fogo, o grupo encontra resistência, mas está longe de estar a salvo. Na verdade, o filme termina com uma enorme sensação de perda e incerteza, e Thomas mais determinado do que nunca a acabar com a organização. O capítulo final, A Cura Mortal, traz a conclusão épica da história, com Thomas e seus amigos tentando resgatar Minho e encontrar uma cura para o Fulgor. O resgate de Minho e a última cidade. Minho, que foi capturado por Cruel no filme anterior, está sendo torturado e testado pela organização. Alt e o restante do grupo planejam invadir a última cidade, o último refúgio dos humanos não infectados, para resgatá-lo. A última cidade é um verdadeiro contraste com o mundo devastado ao redor. Moderna, fortificada e aparentemente segura, mas governada por Cruel. A decadência de Nelt e a busca pela cura. Uma das partes mais emocionantes e trágicas de A Cura Mortal é o arco de Nelt. Ele, que foi infectado pelo Fulgor, começa a decair lentamente ao longo do filme, até o ponto em que ele se torna uma ameaça para si mesmo e seus amigos. Isso cria um dos momentos mais devastadores da saga, quando Thomas é forçado a enfrentar a realidade de que ele não pode salvar todos os que ama. Teresa e a redenção. Teresa, que se manteve leal a Cruel por acreditar que eles realmente poderiam encontrar uma cura, se redime ao ajudar Thomas em sua invasão final à última cidade. Ela descobre que o sangue de Thomas pode ser a chave para a cura, mas no processo, ela sacrifica sua vida para salvar o protagonista. Sua morte é um dos momentos mais impactantes da trilogia, pois ela se despede tentando corrigir os erros do passado.